a decisão de liquidação da CEITEC foi uma decisão do governo como um todo. E coube ao MCTI a parte relacionada à publicização do serviço de pesquisa em semicondutores. Isso porque, na visão do Ministério e do governo, essa é uma área que interessa ao país. E a solução adotada foi, num cenário de liquidação da empresa CEITEC, nós mantermos essa atividade de pesquisa em semicondutores ainda no âmbito do governo, né? Então, essa foi a razão pela qual ao MCTI coube estabelecer os procedimentos para a chamada publicização dessa atividade de pesquisa no tema de semicondutores. E isso vem sendo feito de acordo com o cronograma que foi previamente estabelecido pelo Ministério, que vem sendo acompanhado por nós, sempre em colaboração com o Ministério da Economia e com outras entidades que estão participando de todo esse processo. Recentemente, nós lançamos o edital para qualificação de uma organização social, são aquelas organizações que tiveram sua criação autorizada por aquela lei de 2008, se não me engano, né? De 2008. O Ministério já tem uma experiência bastante positiva na fiscalização e no acompanhamento dessas organizações sociais. O MCTI tem contratos de gestão com 6 delas, algumas são bastante conhecidas, como é o CNEPEM, em Campinas, e outras entidades. Então, o que nós estamos fazendo agora no nosso Ministério, é cuidar dessa publicização e fazendo com que a gente possa aproveitar nessa OS que vier a ser qualificada pelo Ministério, cujo edital, como eu falei, foi lançado recentemente, a contratação principalmente dos pesquisadores que atuavam, parte dos pesquisadores que atuavam na CEITEC. Essa é a nossa intenção, de maneira a preservar tanto o conhecimento adquirido por esses profissionais ao longo de anos aí em que a CEITEC atuou e privilegiando também a manutenção desses cientistas e profissionais que têm conhecimento muito específico e valioso para a atividade de pesquisa em semicondutores. Então, deputado, é nesse cenário que o MCTI vem atuando. Eu acho que isso, na verdade, o que a gente vê na questão da CEITEC é mais um passo, né, no desmonte da infraestrutura de inteligência. São coisas que não tem muito lógica o que esse governo está fazendo. Você vê uma passagem de 4 anos de um governo de tremenda irresponsabilidade com aquilo que vem sendo construído ao longo de décadas nesse Brasil. É assim no INPE, também um ataque ao INPE, ter tirado o Galvão da direção do INPE, foi um ataque nesse sentido e continua desmontando a infraestrutura do INPE. Não ter recursos para que o IBGE faça o censo é destruir a sequência de dados de décadas que o Brasil vem levantando sobre a sua população e a evolução da população e as necessidades que isso decorre para a continuidade de funcionamento do país. É o ataque aos ICMBio, por exemplo, uma necessidade para destruir o ecossistema brasileiro, o Brasil que tinha conquistado uma imagem no exterior boa e que tinha alguns compromissos que trariam no futuro grandes recursos financeiros e de bem-estar para a nossa população e dar-lhe atacar o ICMBio, né? E eu diria mais, é parte do desmonte do patrimônio público brasileiro. E vou citar aqui BR Distribuidora, foi transformada agora, mudaram o nome da BR Distribuidora, que é para não deixar a marca da BR Distribuidora, né? Aí semana passada nós vimos na imprensa mudança do nome da BR Distribuidora, extinção de uma marca brasileira, né? A Eletrobras tentando fazer um gol de mão, certo? Um gol de mão nesse momento, tentando desmontar a Eletrobras, né? Criando uma falsa sensação de que vão investir nos ribeirinhos e no meio ambiente no entorno das grandes usinas da Eletrobras, a tentativa de acabar com a Casa da Moeda, a produção da sua moeda,
é uma das marcas mais fortes da autonomia e da marcação de posição mundial de uma nação soberana. Ataque à Casa da Moeda, produzindo moeda na Alemanha, na Europa, com uma das mais modernas casas da moeda do Brasil, né? Do mundo, aqui no Brasil, e dele tentar vender a Casa da Moeda sem nenhuma justificativa econômica para o Brasil. O que vai trazer a venda da Casa da Moeda para o poder público brasileiro? A não ser a satisfação ideológica de desmontar o aparato público brasileiro. E a CEITEC, ela tem uma tarefa, e vinha cumprindo essa tarefa, que é produzir inteligência para as indústria 4.0, para as cidades inteligentes, para o agronegócio brasileiro. É um conjunto de ações que a CEITEC vinha desenvolvendo e que precisa de tempo, investimento contínuo e maturação. Ou nós vamos esquecer que a Embraer foi fundada em 1969 e hoje essa potência, essa marca mundial que nós temos, quantas décadas a Embraer precisou de investimento contínuo para se consolidar? A Embrapa, então já que não vamos trabalhar com uma produção de riqueza, vamos trabalhar com produção de inteligência. A Embrapa, estudos comprovam, para cada R$1 investido na Embrapa, as descobertas da Embrapa devolveram ao país R$12. E é pura inteligência. E a Embrapa foi fundada em quando? 1972. Está aí produzindo até hoje. Ela demorou décadas para se consolidar como um centro de inteligência, que trouxe riqueza, que trouxe desenvolvimento. Qual a maior fronteira do Brasil hoje, se não agronegócios, sabe, negócios? E foi a Embrapa a essência de tudo o que esse Brasil construiu no agronegócio. É de um nível de cegueira, se não de má fé, o que está sendo feito, que é difícil a gente acreditar nisso, né? E, inclusive, vai de encontro, vai de contramão com o discurso liberalizante do governo. O que o governo diz? Ora, as nossas universidades só produzem papers acadêmicos, não produzem nada que tenha impacto na economia direto. Nós temos um centro de produção de inteligência que pode impactar na produção de economia, direto na economia, né? Que é a CEITEC. Eles estão desmontando a CEITEC, né? Estão indo direto ali na veia, desmontando um parque industrial. E aí eu pergunto ao MCTI, vocês fizeram um cálculo de quanto custa descomissionar aquela estrutura química? Não fizeram. Não fizeram. Porque aquilo ali custa 400 a 500 milhões de reais para desmontar a infraestrutura química que está ali. Isso significa 5, 6 anos de funcionamento da CEITEC sem nenhuma riqueza, sem nenhum investimento, sem nenhum retorno de venda. Então, o que está me parecendo, deputados e deputadas, é que realmente é uma espécie de vingança, uma espécie de determinação ideológica, de desmonte do aparato de inteligência brasileira, como está sendo com o INPE, porque comprova, com dados técnicos, que o discurso do governo não é real. Então, sendo bastante honesto, inclusive intelectualmente, não obstante as oportunidades de melhora no processo, a gente se debateu sobre qual a consequência dela em termos de poderes, daquilo que a gente puder avaliar como legal e ilegal, em que termos a nossa opinião, ela era possível de ser compartilhada com o Poder Executivo em termos de entendimento cristalino daquilo que a lei coloca. Não tem lei dizendo o que tem que ter de motivação ou no ato para a inclusão prévia de um ativo no PND. O que eu lhes mostrei, portanto, foi uma construção de que eventualmente seja necessário. E é uma equipe ainda, essa opinião ainda, excelências, não é do TCU, esse processo ainda não foi crivado, não foi escrutinado pelo nosso plenário. Bom, essa é a teoria geral. Como é que foi a cara dessa visão? Eu vou colocar, na verdade, em razão até do aperto do tempo, qual foi o nosso encaminhamento, quais foram aquilo que a gente vislumbrou nesse processo. Inicialmente, como conclusão do nosso relatório, a gente sugeriu ao plenário, isso não foi ainda votado, não é ainda a opinião do TCU, da ciência ao Conselho do Programa de Parceria de Investimento, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, quanto às seguintes impropriedades ou oportunidades de melhoria no processo identificadas na desestatização.
com vistas, inclusive, a prevenir a ocorrência de situações análogas no futuro. Eventualmente, sob nosso escrutínio, esse foi o primeiro processo de liquidação, mas será que vai ser o último? Possivelmente não. Primeiro, a inclusão da empresa CEITEC no Programa Nacional de Estatização, sem avaliação prévia da viabilidade e da ausência do devido análise de riscos decorrentes da extinção da companhia. Ou será que a mera inclusão do PND não deveria ser precedida por estudos mais acurados para avaliar alguns riscos, como, por exemplo, desempenho da estatal em relação às metas estabelecidas pelo órgão supervisor? A análise não é puramente econômica. Assim, se a criação da empresa não é uma análise puramente econômica, também não da sua extinção, em termos de política pública ao qual ela performa. Será que esse desempenho da estatal em termos de política pública ao qual ela faz não deveria ser considerado previamente? Em termos de pergunta. Não tem escrito isso em lei nenhuma. Vantagens e desvantagens do atual modelo. Vem cá, será que não é possível privatizar a parte fabril e, eventualmente, deixar sob controle do Estado a parte de P&D, de pesquisa e desenvolvimento? Será que não existiam outras modelagens previamente estudadas que poderiam dar um retorno maior, mesmo financeiro, para a União, ou mesmo em termos de resultado de política pública? Não é que a gente disse que não tinha, é que, eventualmente, os estudos poderiam ser mais robustos com relação a essas respostas. Excelências, a gente entende que não é papel do tribunal falar se a política A ou B é correta ou incorreta. Tem que privatizar ou não tem que privatizar? O que a gente tem que dar é transparência ao Congresso Nacional e à população sobre as decisões escolhidas. E, eventualmente, com base nessas informações, conferir tecnicamente uma opinião, certificando as decisões, né, em termos de legalidade, por exemplo. Alternativas ao atual modelo, incluindo seus custos de alterações legislativas, se forem necessárias, ainda nesse tom de foram exploradas diversas possibilidades. Avaliar cenários com avaliações econômicas da execução de políticas públicas com ou sem estatal. O Ministério da Ciência e Tecnologia, como foi afirmado, ainda, processualmente inclusive, colocou que é importante a política de semicondutores. Só que ele decidiu fazer isso por meio da publicização daquilo que hoje se entende das atividades perfilhadas pela CEITEC. Mas se foram comparadas alternativas, será que isso não vai ser mais caro do que propriamente você manter um modelo de administração indireta com uma empresa pública? Foram comparados esses custos, inclusive com relação à viabilidade? Manifestação do supervisor sobre a inclusão no PND. A gente entendeu que no processo, está escrito de outra maneira, é que a avaliação do Ministério Supervisor, ela aconteceu lateralmente, ou seja, em termos de legitimação da política pública para tirar a empresa, ela poderia ter sido mais robusta sobre a opinião em termos de política pública e as consequências com relação a isso da decisão de incluir aquele ativo no Programa Nacional de Estatização. Análise de riscos, e aqui a gente entende, acho que é uma parte talvez mais importante. Vai concluindo, Rafael. Ok, mas acho que 3 minutos eu consigo concluir. Existem consequências ao se desfazer de um ativo. Concorrências para o mercado, concorrenciais. Concorrências patrimoniais. Foi aqui colocado, por exemplo, que existe um ativo, a menina dos olhos daquilo que eles entendem, os técnicos da CEITEC, que é a famosa sala limpa. Ela custou mais de 400 milhões para ser feita, com custos, por exemplo, de descomissionamento de 50 a 140 milhões de reais. Só que todo aquele ativo ele está construído em um terreno de terceiros. Na verdade, a propriedade do terreno é da Prefeitura de Porto Alegre, e ele foi feita uma cessão não onerosa, condicionando essa cessão a, de fato, a existência da empresa e a continuidade das operações em termos de interesse público para o qual ela foi criada. E, pelo menos, stricto sensu, gramaticalmente no contrato, poderia haver o entendimento, isso é gramatical, inclusive, de que a Prefeitura, por exemplo, poderia retomar os ativos no caso de fusão, extinção da empresa. Eu imagino que o pessoal do plano de trabalho deva estar juridicamente empenhado e concentrado nisso, mas eu quero dizer que é um risco inclusive de perda de ativos. Ele pode se consumar ou não. O que a gente defendeu no processo é que, tendo em vista essa consequência,
esses riscos patrimoniais, de mercado, regulatórios, contratuais, eles poderiam, deveriam estar mais claros durante o processo. Esse conferiria, no futuro do pretérito, legalidade plena na operação. Presidente, eu vou falar agora só em termos mais corridos daquilo que a gente constatou e eventual pergunta, qualquer que seja, acho que seria mais adequado estar disponível qualquer pergunta que eventualmente Suas Excelências façam. Então, o que a gente colocou também? Ausência de estudos comparativos, inclusive econômicos, entre as diversas modalidades disponíveis de desestatização. Potencial ilegalidade no âmbito das empresas de pequeno e médio porte, da atribuição do gestor de ativos que não sejam assertes. Se for uma irregularidade pontual, facilmente sanável, eu não daria tanto destaque a ela. Potencial inadequação dos critérios estabelecidos sobre os procedimentos simplificados para desestatizar empresas de pequeno e médio porte. Hoje, os critérios hoje existentes falam que qualquer empresa abaixo de 300 milhões, elas podem contar, 300 milhões de faturamento, podem contar com estudos simplificados. Nossa pergunta é, será que isso é adequado em 100% dos casos? Uma empresa bilionária em termos de patrimônio, que tem um faturamento menor, a gente vai decidir tudo o que se tem sobre o futuro dela em termos de privatização com base unicamente no faturamento, sem considerar outros critérios. A gente questionou essa adequação, essa conveniência e oportunidade. Insuficiência de elementos para motivar a dissolução da empresa CEITEC como alternativa mais econômica e eficiente de modalidade de desestatização. Em desconsideração outras características igualmente relevantes para a aferição da complexidade dessas estatais. Insuficiência do instrumento de sondagem preliminar de mercado para atestar que não existe interesse na compra. Em verdade, foi apresentado um único modelo. Desejam comprar tal como ele está? Será que outras alternativas de parceria estratégica, fatiar a empresa, eventualmente privatizar só a parte fabril, não de P&D, elas foram apresentadas para o mercado? E com base nisso, será que... Veja que a gente não tem condições de dizer que sim. A gente falou que, eventualmente, a resposta a essas perguntas não estava claramente colocada nos autos. Potencial extrapolação das funções da comissão liquidante. A realidade é o seguinte, a gente destacou que é necessário que a comissão liquidante converse de maneira muito estreita com o pessoal que está fazendo a publicização, porque eventualmente um processo dependa intimamente do outro. Da ciência ao PPI, ao Ministério da Economia, no que se refere à proposta de publicização das atividades, que existe um risco de antieconomicidade na escolha de publicização. A gente colocou em amarelo aquilo que a gente representa os riscos mais relevantes, bem claramente falando assim, potencial desfazimento antieconômico da sala limpa, em face da ausência de estudos acerca de alternativas de viabilidade para sua transferência, venda e descomissionamento, com ameaças a gastos milionários no futuro ou mesmo a venda por valor irrisório do ativo. Em termos de perícia, um ativo vale o quanto de riqueza ele conseguir produzir. Significa que a modalidade perfeita de venda não seria a venda da sala limpa pelo valor patrimonial. Eventualmente você teria que ver, cara, o quanto alguma empresa pode se explorar economicamente isso e qual é o resultado do valor presente desse fluxo de caixa. Poxa, mas isso não é a própria venda da empresa, ou pelo menos parte dela? Tá, mas não vamos vender. Eventualmente, então, vamos ter que riscos de 50 a 150 milhões de reais em descomissionamento, mais 1 ano e meio para fazê-lo. Veja, qual a solução? Não é o caso da gente, o controle externo, dizer qual a solução. Eventualmente, a gente colocou como risco e caberia ao Executivo conferir respostas a esses riscos delimitados. O senhor leu uma das perguntas aí que se referia à responsabilidade do MCTI nesse processo de liquidação da CEITEC. E eu tinha já mencionado no início que desde que a decisão de liquidação da CEITEC foi tomada, ficou claro para todo mundo do governo quais eram as responsabilidades de cada um dos ministérios. Então, da parte do Ministério da Economia, nomear um liquidante e conduzir todas as operações necessárias para que a empresa seja liquidada. E da parte do MCTI, foi considerado que a atividade de pesquisa a respeito de semicondutores era relevante para o país e que, portanto, cabia ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações encontrar uma solução para que essa atividade fosse desenvolvida para o Brasil da melhor forma possível.
O MCTI já tem uma longa experiência com organizações sociais. Nós temos vinculadas aqui, supervisionadas aqui pelo Ministério, 6 organizações sociais que têm realizado um trabalho muito importante para o país. São a CNPEM, por exemplo, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que fica em Campinas. Temos o CGE, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, aqui em Brasília, a Embrapi, o INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. São 6 organizações sociais que atuam em diversas áreas do conhecimento e têm desenvolvido trabalhos de uma forma muito ágil e econômica para o país. Só para o senhor ter uma ideia, a decisão de se publicizar o trabalho de pesquisa e desenvolvimento de semicondutores, que vai ser feito por meio da qualificação de uma organização social, cujo edital nós lançamos recentemente e devemos receber agora em setembro já as propostas dos interessados, se estima que o custo anual fique em torno de 20 milhões de reais. Isso é um valor considerado bastante razoável em relação às despesas anteriores, e a gente preserva no país e no âmbito do governo federal um controle sobre as atividades de pesquisa em relação a semicondutores. É uma organização social que se pretende que seja bastante enxuta. Como eu falei, existe a previsão de contratação de até 50% daquelas pessoas que trabalhavam na CEITEC na área de pesquisa e desenvolvimento. Nós já sabemos que a maior parte dessas pessoas saiu da CEITEC e está trabalhando em outras empresas, mas a CEITEC sempre prezou por uma gestão adequada do conhecimento. O conhecimento não estava só nas pessoas, o conhecimento estava na organização. É a CEITEC que detém patentes, a CEITEC que documentou tudo que fez ao longo desses anos, e todo esse conhecimento não será perdido. Se os engenheiros, físicos, analistas de sistemas e outros profissionais de alto nível que trabalhavam na CEITEC não puderem trabalhar nessa organização social, a organização social que vier a ser qualificada, ela tem flexibilidade e tem os meios para oferecer empregos a pessoas igualmente qualificadas que poderão retomar os trabalhos que a CEITEC fazia de modo competente. Então, ao MCTI coube conduzir toda essa publicização, todas as atividades para a publicização da atividade de pesquisa e desenvolvimento e manter esse conhecimento técnico que foi acumulado pela CEITEC, não apenas pelas pessoas, mas pela organização, pelos documentos e patentes que são mantidos intactos na empresa. Então, nós acreditamos que, com essas providências, o conhecimento permanecerá no país e passará a ser realizado por uma entidade que tem todas as condições de fazer esse trabalho de modo eficiente, competente e econômico. Eu conheço a CEITEC. Eu estive lá, participei do Conselho Administrativo, enfim, fui lá como deputado, como ministro, como cidadão. E assim, como o Gadelha já foi diretor de institutos do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente sabe que tem boas OS no Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas essas OS foram construídas e foram qualificadas ao longo do tempo. Não é uma aventura desse tipo que resolve e que vai resolver o problema. A gente compreende o papel dos técnicos, como eu já falei. Quem toma a decisão estratégica é o ministro. E o ministro Paulo Guedes é inimigo do Brasil, inimigo da economia, inimigo da nossa soberania. Agora, depois da fala, o técnico, o Rafael Jardim, óbvio, no parecer que vai a plenário, ele fala algumas coisas, tipo assim,
Incluir uma empresa no PND causa sucumbência dessa empresa, passa a um estado de dormência dessa empresa. Veja a irresponsabilidade. A gente sabe que o prazo de fevereiro de 2022 não vai estar cumprido. Os técnicos sabem disso. É de um nível de responsabilidade com um projeto estratégico do país que é inacreditável que nós estejamos nas mãos dessas pessoas, desses ministros. Porque eu considero muito o ministro Pontes, mas tem que ter energia para enfrentar esse debate dentro do governo. Tem que ir na Casa Civil e brigar com a Casa Civil. Não dá para deixar as coisas serem feitas e achar, não, mas o Ministério da Economia decidiu, eu não tenho nada a ver com isso. Tem que ir para cima. Tem que defender seu interesse. Tem que defender o interesse da ciência brasileira. Esse é um fato. Não dá para lavar as mãos e dizer eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. É parte do governo. Primeiro escalão do governo. Tem que ir junto. E a Câmara e ao Senado, o ministro Pontes agora, e ajudar a aprovar um decreto legislativo sustando os efeitos desse decreto da presidência. Sob risco de nós termos um conjunto de ações no futuro, um enorme passivo do próximo governo para resolver e talvez um passivo social e ambiental que a gente não consegue dimensionar o tamanho nesse momento. O ponto que eu, na realidade, fico preocupado é em saber, tá certo? O que é que diferenciava o CEITEC das demais design houses, que são, como eu falei, quase 200 design houses no país. O que é que diferenciava aí? O que está sendo colocado agora na formação de uma organização social nada mais é do que criar uma nova design house. Por que esses recursos não são colocados nas design houses já existentes ou aglomerar design houses em uma grande organização social, possivelmente, que pudesse dar realmente algo mais significativo? O Ministério da Ciência e Tecnologia está sem recursos orçamentários. As unidades de pesquisa e as organizações sociais do Ministério da Ciência e Tecnologia têm dificuldade de recursos. Então, agora está se criando uma nova organização social e a pergunta é o que é que vai diferenciar essa organização social das demais design houses. O que diferenciava era que nós tínhamos uma fábrica associada, era como um laboratório associado a esse centro de pesquisa. E isso fazia com que esse centro de pesquisa, essa criação desse conhecimento, dessa sabedoria, dessa inteligência, que realmente é de interesse, como foi colocado aí, de empresas estrangeiras, que vão se beneficiar com todo esse conhecimento que foi criado dentro desse ecossistema de produção e de pesquisa, isso certamente está sendo destruído. Se isso, por acaso, pudesse separar de uma forma tão simples, tá, como está sendo proposto aqui, elimina totalmente a parte fabril e faz isso uma organização social, eu acho que não teria sentido nenhum, não seria nenhum interesse nacional, como foi motivação lá no início da CEITEC, de se criar tal mecanismo. Esse laboratório que nós tínhamos, fantástico, para realmente criar produtos. O CEITEC, as design houses, eles criam inteligência mais de projetos. Isso vai ter que ser, de alguma forma, fabricado lá fora. E não vão estar ligados, possivelmente, às dificuldades de uma produção específica para uma área. Tá certo? Então, o CEITEC tem vários exemplos de sucesso, como foram mencionados, no caso do Cineave, no caso do Hemoderivados, no caso da Casa da Moeda. Tá certo? Então, teve vários projetos de sucesso que não foram aproveitados pelos governos. Tá certo? Então, isso daí realmente algo que eu me pergunto como é que pode o Ministério da Ciência e Tecnologia estabelecer como prioridade a questão da IoT, por exemplo, que é a internet das coisas, como sendo realmente hoje uma coisa que vai revolucionar o mundo e que a gente precisa de ter o conhecimento e a capacidade de, se necessário, criar novos conhecimentos nessa área. Como é que a gente faz realmente? Parece que eu estou lendo algo
dentro do manual do Ministério da Ciência e Tecnologia e, ao mesmo tempo, dentro do governo, uma atitude totalmente contrária ao que o Ministério da Ciência e Tecnologia, de forma corretíssima, está colocando como prioridade para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Então, é essa preocupação que eu gostaria de deixar evidente e, certamente, tem das várias questões que foram levantadas aqui, tem muita coisa realmente que tem que ser respondida. A questão realmente da propriedade do terreno lá, tá certo? Que possivelmente o que é que vai ser feito com essa questão. Isso daí o próprio TCU já colocou muito claramente essa dificuldade. A questão de você desmontar esse sistema lá, como foi colocado aí também. E o que é que vai acontecer daqui a 1 ano e meio? Todo aquele parque tecnológico ali vai estar entregue às baratas, vai estar entregue às invasões. O que é que vai acontecer daqui para frente? Então, eu acho que realmente é de uma irresponsabilidade tremenda o que está sendo perpetrado neste momento. É o meu sentimento neste momento, muito porque eu vi o entusiasmo que na década de 2000, na primeira década de 2000, havia em torno de um crescimento do Brasil na área de microeletrônica, que é um dos fatores fundamentais para o progresso científico, tecnológico e industrial. Tá certo? Hoje nós temos toda a nossa sociedade voltada a sistemas eletrônicos, sistemas de microprocessadores, tá certo? Sistemas de internet das coisas, e isso tudo nós estamos perdendo essa capacidade de fazer realmente um conhecimento mais aprofundado dessa área. Ao contrário do que a gente vê, por exemplo, nos vários países, tá certo? Que eu mencionei, mas que eu gostaria só de lembrar: Irlanda, Israel, Itália, Coreia, Malásia, Filipinas, Singapura, Taiwan, tá certo? Eu não vou nem falar dos Estados Unidos e China, que isso ainda perde até a graça, mas até o México está nisso, tá certo? Na América Central tem lá também um país investindo nisso. Então, o Brasil está simplesmente ignorando o seu potencial e a sua capacidade de realmente ser um player mundial nessa área de microeletrônica. É realmente uma lástima que isso esteja ocorrendo dentro de toda dessa estratégia nacional de segurança cibernética que o Ministério da Ciência e Tecnologia apoia corretamente, de todas as questões do IoT, que eu já falei, tá certo? Tudo isso realmente nos coloca numa posição muito angustiante, digamos, nesse processo.